Como que vai ser a economia agora em 2024? Qual que é a previsão para esse ano? Será que vai ser melhor do que o ano passado, do que os anos anteriores? Então, a gente vai ver isso não só para investimento, não só para quem investe, mas para a população em geral. Já que a gente vai ver a inflação, que vai falar dos preços, de quanto ficam as coisas que a gente compra normalmente, da taxa Selic, que é a taxa de juros, quanto que a gente vai ter que pagar de juros, quanto que as nossas coisas vão render no banco, na conta digital, nos investimentos, enfim, a gente vai falar de tudo, como que a economia está sendo nesses últimos anos e como que estão planejando, estão prevendo para ser 2024. Será que vai ser ruim? Será que vai ser bom? Vai melhorar do ano passado? Então, é isso que a gente vai ver. Então, se você quer entender sobre isso, fica nesse vídeo. Então, vamos ver como que vai ser a economia de 2024 no Brasil. Fala galera, tudo certo? Meu nome é Felipe, a gente está aqui no Espaço Investidor, tá eu, tá o Otávio aí, e a gente vai falar sobre a economia do Brasil, né? É uma coisa que parece que é um pouco distante da gente, mas na verdade não, todo mundo devia saber, entender pelo menos um pouquinho como que funciona isso e quais são as variáveis que a gente tem na economia. Porque influencia na vida de todo mundo, quando a gente vai no mercado e compra alguma coisa, quando a gente coloca o dinheiro no banco, quanto que está rendendo, enfim, todas essas coisas vão influenciar na nossa vida, certo? E uma coisa que influencia muito é se a gente tá inscrito aqui no canal, porque com certeza isso faz muita diferença. Então, cara, se inscreve aí rapidinho, só apertar aí no botão que vai ajudar muito a gente pra caramba levar vídeos assim para mais pessoas, certo? Então, vamos explicar para vocês quais são as variáveis e o que a gente vai prever para os próximos anos e como foi nos anos anteriores. Então vamos lá, a primeira variável que a gente vai falar, que com certeza influencia muito na sua vida e você percebe isso, é a inflação. O que é inflação? É o aumento generalizado dos preços, ou seja, quando as coisas começam a aumentar o valor. Por exemplo, quando você vai no mercado lá e o arroz, o feijão, todas essas coisas elas estão com um aumento maior de preço. Isso é a inflação, que acaba diminuindo aí o poder de compra das pessoas. Então, a inflação faz com que as pessoas elas comprem menos. Então, isso faz muita diferença na vida da população, na vida do brasileiro. E se a gente for ver, a pandemia ela teve muito a ver com a inflação nos últimos anos, já que aconteceu aí uma crise mundial, então ela teve bastante alteração. E claro que cada governo, cada banco central teve as suas medidas ali para tentar controlar a inflação, para tentar fazer de uma forma melhor. Inclusive a inflação ela subia, mas para controlar o Banco Central teve que aumentar a taxa de juros para poder controlar essa inflação, e agora diminuindo porque já está passando o tempo. Então vamos ver como que foi esse histórico aí desde 2022 até hoje. Fala aí pra gente, Otávio. Em 2022 a inflação estava a 5,79 e já em 2023 houve uma queda, foi para 4,47. E a previsão para esse ano, 2024, é que seja melhor, vai ter uma queda para 3,9%. Então, para 2024, a gente prevê, pelo menos eles preveem, que a inflação vai ser menor do que nos outros anos. Isso porque a economia no mundo ela não está tão aquecida assim, as pessoas não estão comprando tanto. O que isso faz? Quando as pessoas não compram muito, os preços eles tendem a cair, já que não tem tanta demanda assim. E é por isso que quando as pessoas já começarem a comprar mais, por exemplo, a taxa de juros, a gente vai ver também diminuindo, as pessoas vão começar a usar mais o dinheiro, e aí sim a inflação tende a aumentar mais porque a demanda aumenta mais até ele chegar num valor médio aí, onde tem o equilíbrio da demanda, da oferta, dos preços, e aí a gente vai encontrando, a economia ela vai se ajustando, se autoajustando, conforme essas taxas elas vão aumentando ou diminuindo. Então, a gente prevê que a inflação vai estar menor esse ano, é uma notícia boa, uma notícia que vai ajudar muita gente, com certeza vai fazer a diferença aí no seu bolso, menos que seja poucos % de aumento aí, né, de diferença, mas cada centavo já ajuda a gente. E a segunda variável que a gente vai ver é a taxa de juros, né, é a taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros. Então, é o que guia todos os outros juros que a gente tem. Tem o CDI, quanto a gente vai receber no banco lá de rendimento, quanto você vai pagar no empréstimo, quanto que os bancos vão pagar entre si.
para emprestar dinheiro aí. Então toda essa taxa Selic ela vai comandar e ela vai guiar todos os juros que a gente tem no nosso país. E como que ela funciona? Quanto mais alta essa taxa, mais as coisas nossas rendem, né? Então, o que isso vai fazer? Que as pessoas invistam mais, que as pessoas deixem mais o dinheiro parado lá na poupança, na verdade, nos bancos digitais, nos investimentos, e acaba desaquecendo um pouco a economia, mas o que faz a inflação diminuir, né? Lembra que eu disse? Quanto menos pessoas comprando, menos inflação vai ter. Então, como a taxa de juros alta faz as pessoas comprarem menos, a inflação vai diminuir. E quanto menor essa taxa de juros, mais as pessoas vão comprar. Não vai valer mais a pena ela deixar o dinheiro guardado, então ela vai ter que começar a gastar ele, a investir, a colocar na empresa dela, a contratar mais pessoas, porque as pessoas estão gastando mais, então a taxa de juros diminuindo vai acontecer isso. E a gente vai ver como que tá nesses últimos anos. Conta aí, Otávio, pra gente. Em 2022, a taxa Selic foi de 13,75%. Já em 2023, houve uma queda, foi para 11,75%. E a previsão para esse ano, 2024, que haja mais uma queda, vai para 9%. Então, se a gente for lembrar, na pandemia eles aumentaram muito a taxa de juros, né? A taxa chegou a níveis bem altos e agora a gente está vendo a diminuição dela. E o que é legal é que o Brasil ele saiu na frente dos outros países. Ele começou a aumentar antes dos outros e começou a diminuir depois a taxa de juros também antes dos outros, já prevendo isso. Então a gente está colhendo frutos já antecipados do que os outros países. A gente agora, desde 2022, já está vendo uma queda gradativa nessa taxa de juros, né? Estava 13,75, depois foi baixando para 11, e a previsão é que continue essa queda, agora indo para 9. Lembrando que a nossa taxa ainda está alta, ela ainda tem uma taxa elevada, não é menor do que 10. Então a gente tem uma taxa alta ainda que com certeza ela vai indo abaixando mais, a gente vai ver isso nos próximos meses, né? Que vai acontecendo, o que, como eu disse para vocês, vai fazer com que as pessoas comecem a comprar mais, que vão fazer com que as pessoas aqueçam mais a economia e acabam colocando mais dinheiro no mercado em vez de deixar parado lá investido. A próxima variável que a gente vai ver é o PIB. O que é o PIB? Com certeza você já deve ter aprendido na escola, né? É o Produto Interno Bruto. O que é isso? É tudo que um país produz. Tudo que a gente produz, setor de indústria, agropecuária, enfim, tudo que a gente faz no nosso país é considerado o PIB. Então, a gente vê como que as coisas estão sendo produzidas. Será que a gente está trabalhando bastante? Será que a gente está gerando bastante coisa, bastante lucro? Será que a gente está exportando, importando coisas para o nosso país? Então, a gente vê isso no PIB. Como que foi nos últimos anos? Quanto que foi o crescimento dele? A gente tinha previsão de umas coisas, mas na realidade foram outras coisas que aconteceram. Fala aí como que foi, então. Em 2022, houve um crescimento de 3%. Já em 2023, o crescimento foi de 2,9%. E em 2024, o aumento foi de 1,5%. Vai ser, né? Talvez. Vai ser. Então, nos últimos anos, a previsão de crescimento era bem menor do que isso que aconteceu aí. Na verdade, previam que o PIB ia crescer 0,8%, e na verdade, nos últimos 2 anos, cresceu quase que 3%. Né? E isso aconteceu por causa do agro. O agro ele teve recordes de produção no ano passado, coisas que ninguém esperava, então o PIB cresceu de uma forma muito boa até em relação ao que a gente pensava. Mas esse ano, já devido a algumas coisas que estão acontecendo aí, aumento do preço dos grãos, enfim, várias coisas que estão acontecendo, alguns furacões, o PIB com certeza vai diminuir, já que o agro não vai produzir tanto, não vai ter um valor tão alto como antes, como ano passado, que aconteceu um recorde de vendas aí, um recorde de produção dentro do agro, que foi o que moveu, com certeza, uma das coisas que mais aumenta o nosso PIB, é esse setor do agronegócio aí, e que com certeza esse ano não vai ser tanto assim como nos anos passados. Não é uma notícia tão boa, mas com certeza, talvez, né, claro, surpreenda a gente como surpreendeu no ano passado, nos outros anos aí. Então o crescimento vai ser quase que a metade, né? Pelo menos essa é a previsão. Cresceu 3% nos últimos 2 anos, aí em média, e nesse ano vai ser só de
1,5%. E o nosso último, que a gente vai falar aqui, nossa última variável é o câmbio, né? Quanto que está valendo a nossa moeda, quanto que a gente consegue converter ela, por exemplo, em dólar, que é o que a gente mais usa, né? A moeda mundial é que a maioria dos países usam. Então a gente vai ver como que está nesses últimos tempos, como que foi em 2022, 2023 e quanto que a gente vai prever para 2024. Lembrando que o dólar, né, o câmbio, é uma das coisas mais difíceis para você prever, porque pode acontecer muita coisa no meio disso. Lá nos Estados Unidos, pode acontecer coisa aqui e que vai mudar essa previsão. Então o câmbio é uma coisa mais difícil de se prever. Mas vamos falar como que foi aí. Em 2022, a moeda brasileira em relação ao dólar estava 5,30. Em 2023, houve uma queda, que é bom para a gente, foi para 4,85. E a previsão para 2024 que haja um aumento, vai para R$5 a previsão. Então R$5 por dólar, né? Então, se a gente for ver, ele está meio que na mesma média aí, 4,80 e pouco, 5 e pouquinho. Então, nas previsões, pelo menos o que a gente pensa, vai ser que vai continuar nessa média de um pouquinho menos que 5, um pouquinho mais que 5 e terminar nesse valor aí. Claro que não é certeza, como eu disse para vocês, não é uma coisa tão fácil assim de se prever. Mas esperamos, né, pelo menos quem gosta de viajar aí, ou quem usa coisas que envolvam o dólar, que ele abaixe, que a gente tenha uma moeda um pouco mais valorizada do que foi nos últimos anos, certo? Essas são algumas das variáveis. Tem outras variáveis, inclusive, que a gente pode até usar aqui para falar para vocês também, as variáveis, né, uma parte 2 aí, não sei. Mas essas variáveis que a gente falou são muito importantes e que, se continuar com essas previsões, a gente já vai ter uma ideia de como vai ser o nosso ano de 2024 na economia e como que vai influenciar a nossa vida. Então, se você entendeu sobre isso, comenta aí o que você achou desses resultados, dessas previsões, como que está sendo a economia, pelo menos na sua vida aí. E claro, se você não se inscreveu ainda, está até aqui no final, se inscreve aí, ajuda a gente, vai fazer muita diferença. Deixa o like e ajuda o nosso canal a levar mais educação financeira para as pessoas do que já está levando agora. A gente quer muito crescer, cada número aí fica muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Valeu e até a próxima.